Tem um enigma para você desvendar, que é o que é. Quanto mais velho fica, mais novo é. O enigma, quem tiver a resposta. Hoje o Herman e eu nós celebramos 40 anos, esse final de semana de batismo. Estamos novinhos em folha aí. Por fora está um pouquinho gasto, mas o coração está novinho. Glória a Deus, 40 anos de batismo, uma alegria. Muito tempo eu deixei isso de lado, mas comecei a colocar isso na minha agenda. E aí eu me lembro do dia e agradeço a Deus pelo privilégio de poder servir a Ele e andar com Ele. Amém? Nós vamos continuar no nosso tema aí. Eu queria, pelo menos por mais esse mês, ainda essa palavra e mais 2 palavras sobre agradar ao Pai. Nós temos falado aí já desde setembro, que eu comecei a falar sobre esse assunto. Eu gostaria de ministrar. Essa semana eu estava lendo o livro de Efésios e me deparei com esse versículo aqui no capítulo 5 que diz assim: pois outrora vocês erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Muitos, assim, até muito comum isso na igreja evangélica como um todo, tem uma dificuldade de separar o tempo antes do Senhor Jesus, antes da obra da cruz, e o tempo depois da cruz. Muitas vezes quando nós lemos a Bíblia a gente não sabe separar um do outro. E talvez a Silvia até me fez uma pergunta essa semana que me fez repensar um pouquinho isso para tentar explicar de uma outra forma. Antes da cruz havia uma palavra-chave para você ser abençoado. E essa única palavra-chave para você ser abençoado se chamava obedecer. A obediência lhe trazia a bênção da parte de Deus. Então, Deus colocou todo mundo à prova e a Bíblia foi muito clara: todos desobedeceram e todos carecem da glória de Deus, todos não têm condições de alcançar o favor, a bênção de Deus na sua vida. Alguns talvez alcançaram 3%, outros alcançaram 10% do que Deus tinha preparado para a sua vida, conforme o seu esforço, sua obediência, mas ninguém alcançou 100%. Então a Bíblia diz: todos carecem, todos ficaram devendo no processo para com Deus. Agora, depois da cruz, existe uma palavra-chave que não é mais obediência. Qual é que é a palavra-chave depois da cruz? Oi, lá atrás? Crer. Diga comigo, crer. Você é abençoado ao crer na pessoa de Jesus. Você é abençoado ao crer em Jesus. Hoje, se fôssemos para nos apresentar diante do trono de justiça de Deus, Ele vai decidir se você creu ou não creu em Jesus. Se o teu coração estava realmente em Jesus ou não estava. Ou está ou não estava. Então, antes da cruz, a obediência era fundamental. Depois da cruz, a fé é fundamental. Paulo até usa o termo assim, a obediência da fé. Ele usa muito o versículo-chave, rema para ele, é o justo, ele viverá pela fé. Ele vai obter a vida eterna pela fé. Então, tudo que hoje nós temos na palavra de Deus, você recebe ela pela fé, ao crer na palavra de Deus. E Jesus é a tua porta de entrada para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, ao crer em Jesus, você sai das trevas, como é colocado aqui, e trevas na Bíblia significa falta de entendimento de Deus, e vem para a luz, o entendimento que procede de Deus. E hoje nós temos essa identidade, somos filhos da luz. E agora nós andamos na luz do conhecimento que Ele nos tem dado. Não, você já deve ter ouvido essa expressão, mas só para trazer todos juntos. Me deu uma luz aqui. Tive um entendimento. Então agora, como filhos da luz, nós temos um objetivo de crer em Jesus. E crendo em Jesus, nós temos uma coisa que nós focamos. Nós queremos provar o que é agradável ao nosso Deus. O que agrada a Deus. E aí Jesus é o referencial. Nós queremos ser como Ele e servir como Ele. Porque Ele é o referencial de como é uma pessoa que é agradável ao Senhor.
Aqui quando ele diz provar, ele fala examinar, reconhecer como genuíno. É como você pegar algo que é meio amarelo, se quer saber se é ouro ou não é ouro, você vai fazer um teste, vai fazer uma prova disso se é genuíno. Assim aqui também eu preciso fazer uma prova para ver o que é genuíno, o que agrada a meu Deus. Deus não se agrada quando eu chego batendo no peito e disse, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, agora por gentileza me abençoe. Daí isso cheira mal. A Bíblia chama isso que cheira como sangue podre. É muito fedido. Deus se agrada quando eu sou fiel à minha esposa? Eu li aqui na Bíblia que Deus se agrada disso. Deus se agrada quando eu honro as autoridades? Eu li aqui na Bíblia que Deus se agrada disso. Então, isso para mim, eu vou exercer a minha fé nisso. Então não é uma questão mais de obediência, é uma questão de natureza que recebemos em Jesus, uma nova natureza, um novo foco, um novo entendimento. E eu procuro o que agrada, meu Deus. Muitas das vezes perguntam para mim, me diz aqui onde é que está no Novo Testamento que é para dar o dízimo. E essa pergunta vem por causa de lei. Eu quero ter uma lei que me diga o que eu tenho que fazer. Se não diz aqui que eu tenho que fazer... E aí se eu pergunto para Deus, Senhor, o Senhor se agrada se eu dou dízimo? E aí eu vou ler, eu vou descobrir sim, que Deus se agrada. O Senhor se agrada da primícia? Eu vou ler, e diz sim, Ele se agrada disso. O Senhor se agrada quando eu venho para a celebração com uma oferta? Puxa, Ele se agrada disso. Porque toda vez que eu me posiciono nas finanças, eu mostro para Ele que o meu coração está nele, e não nas coisas. E eu começo a discernir com clareza e exerço agora pela fé, crendo na palavra de Deus e ando assim hoje na luz, na revelação que temos em Cristo Jesus. E essa revelação, ela vem quando eu busco a Deus com todo o meu coração. Agora eu sou livre da opressão das trevas, não tenho mais um bloqueio mental de crer para crer. A Bíblia é muito clara que há um bloqueio mental, há uma cegueira mental quando eu não creio em Jesus, eu não consigo compreender. Quando eu creio, os céus se abrem para que eu possa compreender os caminhos de Deus. A lei, um outro exemplo, a lei, ela funciona como um perímetro. Eu tenho aqui o perímetro do altar. Aqui a linha que diz, aqui até aqui vai o altar e ali continua o altar de Deus. Não deu certo esse exemplo aqui. Mas vou dizer... a lei funciona que nem esse tapete aqui, ele tem um perímetro. E quando eu estou dentro da lei obedecendo, eu estou aqui dentro. Quando eu desobedeço, eu saio fora do perímetro. E quando eu obedeço, eu estou debaixo da bênção. Quando eu desobedeço, eu estou fora da bênção. Agora, quando você pega a fé, a graça, a fé, ela é definida pela direção que você está caminhando. Às vezes a pessoa tem uma vida toda torta, mas ela está caminhando em direção a Jesus, está caminhando lá. Às vezes ainda está fumando baseado, mas ela está buscando e crendo em Jesus. E ela é salva. Isso dá um nó na nossa cabeça quando a gente pensa em termos de lei. Não, mas está fora. Está fora, o negócio de baseado está fora. Aqui dentro não tem. E a gente fica confuso. E quando a gente entende que é pela direção que eu estou caminhando, que o meu foco é Jesus, o meu foco é agradar a Ele, meu foco é ser como Ele, servir como Ele, as coisas vão se ajustando na minha vida por natureza. A mente dele começa a se revelar na minha vida e eu percebo, puxa, esse baseado eu não preciso dele. O que ele se propõe a trazer não é nada comparado ao que Jesus me oferece. E aí a minha mente vai se ajustando, eu vou crendo. E ao crer corretamente, o que acontece? Eu vou pensar corretamente. E ao pensar corretamente, eu vou viver corretamente. Mas começa pelo crer em Jesus. Então nós somos filhos da luz. Amém, queridos? E andamos como filhos da luz, procurando sempre agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós cremos em Jesus, porque é isso que Deus se agrada. E quando você crê em Jesus, a graça de Deus, ela vem sobre a sua vida. E Deus, quando Ele olha para você, Ele vê quem? Ele vê a Jesus. E para Jesus Ele diz o quê? Você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida, eu me agrado da sua vida.
E quando você entrega a sua vida a Jesus, se entrou em Jesus, assim por dizer, como você entrou nesse templo, e quando Deus olha para a sua vida, Ele vê Jesus e Ele abre um sorriso e diz: puxa, que filho amado, que filha amada, eu tenho prazer na sua vida. Você pode dizer assim: eu sou um filho, uma filha amado, amada do meu Pai? Você pode dizer assim: Ele tem prazer na minha vida? Se essa verdade, se você crer de todo o coração nessa verdade, puxa, tanta cura, tanto livramento, tanto descanso, tanta saúde que vai vir sobre você é indescritível. Você hoje tem essa posição diante de Deus e Deus olha assim para você. Tanto que quando Ele diz um pouquinho mais adiante, nós vimos isso, que nós somos para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. No amado aqui em Jesus. Né? Esses dias eu li, o diabo quando foi tentar Jesus, ele disse: é filho de Deus. Se você é filho de Deus, ele omitiu o que o Senhor Jesus tinha ouvido um pouquinho antes, quando o Pai disse: você é meu filho amado. O inimigo diz assim: ah, você é filho de Deus, é? Não, presta atenção, eu sou filho amado de Deus. Meu Pai, Ele me ama, Ele me quer muito bem. E aí você vence batalha espiritual. E a palavra, quando diz agradáveis aqui, ela vem da palavra graça também. E a palavra agradável diz sim, que você se tornou gracioso, você encontrou favor da parte de Deus, você recebeu a generosidade de Deus sobre a sua vida, você foi honrado com bênçãos sobre a sua vida por intermédio de Cristo Jesus. Ao crer em Jesus, você se tornou agradável a Deus. Você pode dar um glória a Deus por mim? Glória a Deus, isso é tão tremendo. E nós podíamos falar, então, repetindo algumas coisas que nós falamos: ao crer em Jesus eu agrado ao meu Pai. E se eu creio em Jesus, o meu coração está nisso. A natureza dele vem em mim, se manifesta em mim. Como diz Pedro na carta dele, a natureza divina, ela se revela na minha vida. O pensamento, o sentimento, o coração de Deus, ele vai se revelar na minha vida. E quando eu creio em Jesus, é natural para mim. E é um desejo de agradar a Jesus. E quando eu percebo que eu não agradei a Ele, ou que eu estive fora do projeto ali, puxa, me dá um mal-estar, Deus me perdoe, já ajusta o caminhar, faz parte da nossa natureza. Nós falamos sobre a igreja como projeto de Deus, como noiva de Cristo, como o exército de Deus. E o Senhor Jesus, Ele ama a sua igreja, e sabemos que ao amar a igreja, isso agrada ao nosso Pai. Quando você ama a noiva do filho, você agrada ao seu Pai, porque Ele se agrada da igreja. É muito fácil falar mal da igreja, porque a gente fica olhando a nível de humano, e a gente fica olhando para as falhas e para as limitações e para os erros que às vezes acontecem nos nossos relacionamentos, e a gente começa a criticar a igreja. E quando você levanta a voz contra a igreja, aí presta atenção, porque os céus não se agradam disso. E o Senhor mesmo, Ele é vingador quando eu não cuido de como eu estou falando da igreja. Por isso hoje há muita instigação das trevas a falar qualquer coisa da igreja e meter boca na igreja, como a turma diz, né? Desculpa a expressão. E quando eu amo a igreja, eu não olho mais, como Paulo diz, eu não olho mais para as pessoas no natural. Eu olho no Espírito e vejo a obra, vejo Cristo Jesus na vida do meu irmão. Você recebe uma outra visão. Nós falamos um pouquinho sobre quando eu sou como Jesus, eu percebo que Ele fazia tudo de todo o coração para com o Senhor e não para homens. Eu vou lá para o meu trabalho, e quando eu vou servir a pessoa a quem eu estou servindo no trabalho, eu não estou servindo aquela pessoa. Eu recebi o entendimento espiritual que eu estou servindo ao Senhor Jesus no meu trabalho. E aí o meu trabalho recebe um novo foco. E quando eu tenho esse coração e fazer de todo o coração, aí eu agrado meu Pai. Porque eu estou dentro da natureza e agindo nessa natureza. Nós falamos também sobre relacionamentos harmoniosos, né? O pai,
o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eles são um e eles vivem num relacionamento harmonioso. E o Senhor Jesus, ele diz na oração dele assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Você e eu, nós podemos ser um como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é. É só crer. É só crer que é possível. Porque o Senhor Jesus diz: para isso que eu dei a glória. A glória de Deus, a mover a natureza de Cristo na sua vida, com a natureza de Cristo na minha vida, ela é um só. Então nós podemos ser um, podemos andar em unidade, em amor e cuidado. E aí nós vimos que uma casa limpa, vocês lembram daquelas duas salas, né? Uma casa limpa é um sinal de cuidado e esmero. Assim é o relacionamento nosso. Quando eu tenho um cuidado no trabalhar os relacionamentos, e eu cuido desse relacionamento, eu vou ter um relacionamento harmonioso com os meus irmãos, inclusive com Deus na minha devocional. Então nós falamos ali de colecionar irmãos, né? Ficou a ideia, colecione irmãos, né? Diga assim comigo: eu quero ser um colecionador de irmãos. Essa visão de podermos ser um, caminhar num só coração, num só entendimento, assim a igreja ela faz sentido. E aí, a última mensagem que eu trouxe nessa série, falamos sobre um desses textos, o Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Nós percebemos que Deus, ele se agrada quando eu tenho um coração ensinável, quando eu permito que Ele fale comigo e me corrija, me ensine, trate o meu coração. Quando eu percebo o meu coração que aquilo que Deus tem para mim é o melhor e eu creio na palavra dEle, eu vou aceitar a palavra dEle e eu vou usufruir das verdades da palavra de Deus. Quando eu não tenho um coração assim, eu não me interesso tanto de ler, porque eu já acho que eu já tenho a minha mentalidade e Deus quer revelar a mentalidade dele em nós. Amém? Muito bem, e aí hoje eu queria falar sobre essa palavra aqui, buscar, em primeiro lugar. O nosso Pai Celeste, Ele se agrada quando a gente busca Ele. Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esse texto e orar com você sobre isso. E o texto que eu tenho aí, se você quiser abrir na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, versículo 6, normalmente quando lemos esse texto nós olhamos mais para a primeira frase que é colocada ali e não prestamos atenção na sequência que é colocada. Ali diz assim, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa frase, quando ela é explicada, sem fé é impossível agradar a Deus, ele usa aquela expressão porquanto, e essa palavra porquanto, ela faz uma ligação procurando explicar o que acabou de ser dito, sem fé é impossível agradar a Deus. E como assim? Ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Deus existe. A Bíblia não é um livro para defender a existência de Deus. Ou se crê nela ou não se crê nela. O testemunho de Deus está ao nosso redor, está em nossa própria vida. Na constituição de como a criação foi feita, o testemunho de Deus está aí. A pessoa decide ou não crer. É uma decisão que eu tomo em crer ou não. E se eu quero agradar a Deus, eu preciso simplesmente crer que Ele existe. E que Ele, como o Criador de todas as coisas, Ele é galardoador dos que o buscam. Deus, Ele se agrada quando a nossa fé nos leva a buscá-lo em primeiro lugar. A buscá-lo com a certeza que Ele é a fonte das nossas soluções. Eu tenho uma necessidade, e aonde que eu vou buscar a solução para a minha necessidade? Em primeiro lugar, eu vou buscar ela em Deus. Ele é a nossa fonte de tudo que precisamos. Normalmente, quando nós temos um problema, nós vamos buscar numa fonte.
Agora Deus, Ele se agrada quando você faz dele como prioridade da sua fonte. Exemplo, se eu estou triste, eu busco a fonte da alegria. E onde é que está a fonte da alegria? Eu vou para a minha devocional, eu vou buscar Deus. Lá eu entrego a alegria, e lá eu entrego a tristeza, e lá eu recebo a alegria. Quando eu estou confuso, estou com a mente, com os conceitos, os pensamentos meio confusos, o que eu faço? Eu vou para a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria está em Deus. Eu vou ler a palavra dele, eu vou conversar com ele, vou colocar diante dele as minhas dúvidas, meus sentimentos confusos, vou abrir o meu coração diante dele e ele vai me trazer a fonte da paz, a fonte da sabedoria. Num congresso uma vez, muitos anos atrás, eu participei e tinha uma plaquinha lá, Últimos Socorros. Eu perguntei para o pastor, o que é esse últimos socorros? Não, os primeiros socorros é Deus, a gente primeiro ora, e em última instância a gente vai lá fazer o curativo que é necessário. Não é mais os primeiros socorros, é os últimos socorros. Esse entendimento que buscar em primeiro lugar a Deus. E Deus, ele se torna galardoador. A palavra galardoador significa aquele que dá presentes, aquele que recompensa, aquele que abençoa. Ops, foi muito rápido aqui, vamos voltar um. Outro texto, Amós 5,4. Assim diz o Senhor à casa de Israel, assim diz o Senhor à casa Shalom, buscai-me e vivei. Quando eu busco, eu vivo. Quando eu busco a Deus, eu vivo. E nosso Pai Celeste, Ele tem essa expectativa, que no relacionamento vivo com Ele, que eu o busque, que eu vá atrás dEle. E se eu não buscar, Ele vai ficar esperando eu buscar Ele. Há uma atitude errada que muitas vezes está entre nós. Se quiser, venha falar comigo. Ele que vem atrás de mim onde eu estou, se Deus quer me abençoar, eu estou aqui, sem tomar nenhuma atitude. E isso denota a nossa natureza do pecado, a nossa natureza do orgulho. Deus, Ele tomou a iniciativa, Ele primeiro nos buscou. E nos amou e demonstrou o seu amor em Cristo Jesus. Mas Ele não vai ficar correndo atrás de ninguém. Ele vai chamar, mas Ele não vai ficar correndo atrás de ninguém. Ele espera que eu tenha a minha reciprocidade, que eu responda ao chamado, ao convite, ao falar dEle no meu coração, nas circunstâncias que Ele se apresenta me chamando para buscar Ele. Todo relacionamento ele é construído no processo de reciprocidade. Ele me buscou e eu busco a Ele. Ele se revela a mim e eu abro o meu coração para Ele. O interessante é que ao buscá-lo, a palavra de Deus garante que eu vou encontrar a vida. E quando eu busco a Deus, eu sou renovado nas minhas forças, eu sou fortalecido, eu tenho até a minha saúde recuperada nele. Se eu estou desanimado, como eu falei, o que eu preciso fazer? Separar um tempo do meu dia, seja de 5, 10 minutos ou uma meia hora, para buscar a Deus e abrir o meu coração diante dEle e ser renovado nele. Aí pega o exemplo da alimentação. Esses dias eu estava assistindo um videozinho, eu ia num restaurante aqui no bairro, que eles trazem sempre um pedaço ou dois de ancho. Aí dizem que é do Uruguai, coisa assim. Acho que talvez possa até ser, não sei. E eu sempre me deliciava. Esses dias daí eu vi um vídeo e descobri que o ancho, na verdade, é o contrafilé nosso. E só depende de como você vai cortar ele. Daí esses dias eu fiz um teste, até tirei uma foto, mostrei para o meu grupo familiar. Passei um mesinho, disse, no final do ano, na nossa festinha de final do ano, vou fazer para vocês um ancho. Se eu estou com fome, eu preciso me alimentar. Então eu preciso tomar uma atitude de ir buscar a comida. Isso é tão natural, tão simples. A ingestão de alimento espiritual é nossa responsabilidade. Deus não vai chegar e forçar a tua boca, abrir ela e querer derrubar na tua vida a revelação da palavra, o entendimento, a revelação do que Ele tem separado para você. Eu posso aqui preparar a melhor mensagem que você já ouviu, ou ir buscar um pregador mais eficiente,
e ungido que tenha, e você ouvir aquela mensagem, mas se você não parar para digerir ela, para absorver ela na sua vida, aquela comida ela vai esfriar e ela não vai servir de nada. Por isso que nós separamos tempo no grupo familiar, a conversar um pouquinho sobre o que nós ouvimos no domingo. Para quê? Para que a gente tenha um processo de digestão das verdades que nós vamos recebendo. E o que falou para você, o que falou para você, o que falou para você, o que falou para mim. Ao compartilharmos, nós nos alimentamos mutuamente um ao outro. E eu preciso, no meu dia a dia, tomar essa atitude de buscar me alimentar. É tão natural que eu separe 1, 2, 3, e às vezes ainda no intervalo, um tempinho para uma refeição. E da mesma forma, no espiritual eu preciso estar constantemente me alimentando. A Bíblia diz lá, você conhece a palavra para Josué, né? Sabe aquele versículo em que o pastor Gaúcho ele fala? Conhece aquele texto? Não te mandei eu, Chiru? Seja guapa, não te mixe. Estamos juntos na peleja. Josué 1,9, se quiser ler ela. Pouquinho antes ele disse assim: medita dia e noite na palavra de Deus. Quer dizer, fique ruminando, pensando. E ao fazer isso, você estará buscando a Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. E você estará se alimentando, se fortalecendo nos caminhos dele. É uma atitude que eu preciso tomar. Veja esse outro texto aqui, da busca que Jesus falou em Lucas 11. Pedi e dar-se-vos-á. Leia junto comigo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Existem aqui 3 níveis de intensidade de busca. Primeiro é pedir, é suplicar, desejar, requerer, e Deus quer que eu peça. E a segunda atitude é, eu vou buscar. Buscar é como que se tem algo escondido e se vai atrás a fim de encontrar. Você tem uma decisão, eu vou achar a solução disso. Você busca. E o bater é insistir até que se abra a porta. Não dizer, eu tentei um pouquinho, não deu certo, acho que não é de Deus. Não, é bater, 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 buscar, ir atrás até obter uma resposta, uma clareza sobre o assunto. Essas 3 atitudes, elas estão ligadas a uma recompensa. Se você pede, você recebe. Se você busca, você acha. Se você bate, vai se abrir as portas. Essas 3 atitudes, elas têm as recompensas, mas eu preciso ter uma postura de atitude. Se eu não tenho atitude da busca, eu vou ver os outros sendo abençoados, usufruindo daquilo que Deus tem, que é seu também, mas que ainda não é seu porque não busca. Eu preciso tomar uma atitude de buscar a Deus diariamente em meu devocional, em meu quarto escuta, separar uma meia hora, separar uns 15 minutos, separar 1 hora do meu dia, ou na manhã, ou na tarde, ou à noite, para buscar a Deus. E buscar nele como a minha fonte de sabedoria dentro do meu trabalho, como aquele que tem a fonte das soluções para mim. Se eu estou com uma dificuldade, eu preciso buscar a Deus, preciso me posicionar e ir atrás até que encontre o que estou buscando em Deus. E se eu estou sem forças para buscar, eu posso pedir ajuda do meu apacentador, eu posso pedir ajuda do meu pastor, que vai me ajudar. Mas eu preciso ter uma atitude, uma mínima que seja. E Deus ele percebe isso nas nossas vidas quando eu tenho uma atitude de busca. Essa atitude me prepara para enfrentar o que eu preciso. Toma esse outro exemplo aqui. 2 jogadores de futebol. O que seria deles se eles, naquele mês, naquela semana, eles não se prepararam para o jogo? Eles comeram além da conta, eles dormiram mais do que precisava, eles não fizeram a sua corrida de 10 quilômetros diários, eles não foram para a sala de musculação, e aí chega a hora do jogo, ele está com uns quilinhos a mais, e aí ele diz para o técnico dele: técnico, me prepara para o jogo de
daqui a meia hora. O que o técnico ia dizer para ele? Hoje você não joga, porque você não está preparado. O jogador de futebol, ele vem pronto para jogar. Ele não chega aí no vestiário, então se prepara. Ele não pode chegar ali e pedir para o treinador preparar ele. Ele já veio com uma atitude que ele buscou, e ele se preparou, e ele está pronto para jogar. Se eu chegar numa celebração como essa, com esse tipo de atitude, preparado para jogar, preparado para prestar o meu culto a Deus, eu vou certamente experimentar mais profundamente, mais intensamente o que Deus tem preparado para mim naquele culto. Você não concorda comigo? Pense em nossa celebração, se todos nós viéssemos com a atitude de buscar a Deus. A gente levanta no domingo pela manhã já com essa certeza. Hoje à noite, eu vou me preparar nesse dia, porque hoje à noite eu vou estar junto com os meus irmãos, para buscar aquele que é digno, vou prestar a minha melhor adoração a Ele. Se todos nós tivéssemos buscado durante toda a semana a nossa devocional, conversado, tivéssemos tido as nossas lutas, batalhas, as vitórias, a falta dela de um devido momento, que se atrasou um pouquinho ali a vitória, todos nós buscando a Deus em todas as situações, e aí nós chegamos no culto preparados para jogar. Eu tenho um sonho de que como igreja nós estejamos buscando a Deus a cada dia, em nosso devocional e nos nossos desafios que o nosso trabalho traz consigo. E quando nós chegamos na celebração, eu não penso numa atividade de uma programação, eu penso na alegria de poder estar junto com os meus irmãos, prontos para jogar. Isto quer dizer prontos para adorar a Deus de todo o coração, com toda a força, pois se prepararam, estão focados em buscar a Deus. Ninguém precisa daí dizer nesse culto, abra o seu coração, porque o meu coração já está aberto. Ninguém precisa me dizer, louve com alegria, porque eu já venho com o coração cheio de alegria. Ninguém precisa começar a celebração me dizendo como eu devo de me portar, porque o meu coração já está pronto para adorar o meu Deus. Ninguém precisa me dizer, chega no horário, porque o meu Senhor tem um encontro comigo. E eu tenho um encontro com Ele. Eu vou chegar um pouquinho antes para dar um abraço, um beijo, para que na hora que começar, às 7 horas, eu já estou tinindo, pronto, para na primeira música já mergulhar de todo o coração na adoração, meu Deus, para entrar em campo, na primeira música, no primeiro tom, na primeira chamada de louvor, de palavra, de oração, eu já estou ligado para adorar a Deus. Você sonha assim comigo também? Sonhe assim, em buscar a Deus diariamente como aquele que é a sua fonte. E buscar a Deus no nosso dia a dia, como tenho enfatizado, significa que eu preciso me alimentar diariamente com a palavra de Deus. Isso não é uma lei. Isso faz parte da minha natureza. Eu tenho fome para comer aquele ancho, quando ele aparece na minha frente. Assim como eu tenho fome, quando eu tenho uma oportunidade para separar a Deus e vejo um problema, eu tenho fome de buscar a Deus e buscar nele a solução que eu preciso. Tenho uma fome dentro de mim e esta fome me leva a buscar a Deus diariamente. Um dia eu estava lendo o Salmo 42, você já conhece isso, e ali diz, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira, ó Deus, por ti. Eu disse, Deus, aqui não suspira nada, eu estou achando entediante. Me perdoe, mas me dê fome. Eu separei aquele dia para orar, Senhor, me dá fome. Eu quero ser como um deserto que recebe um pingo da Tua palavra e absorver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser um homem esfomeado pela Tua presença. Quero ter mais, quero ser sedento pelo Senhor. Me dá isso, me dá essa sede, me dá essa fome. Quero conhecer a Deus e experimentá-lo pessoalmente. Eu gosto de ouvir as experiências dos meus irmãos, que ler sobre as histórias, porque os testemunhos, as experiências dos outros me instigam e dizem que se foi possível para ele, também vai ser possível para mim. E Deus tem algo inédito para você e para mim, na nossa caminhada. Mas eu preciso tomar uma atitude. E essa atitude se chama buscar. Eu preciso buscar.
que agrada ao meu Pai, então, concluindo, o que agrada ao meu Pai? Que eu busque Ele como a minha fonte primária, a minha fonte de sabedoria, a minha fonte de saúde, a minha fonte de entendimento, a minha fonte de soluções para o que eu preciso. Hoje eu quero lhe incentivar a você abrir o seu coração e tomar essa atitude no seu coração. Eu vou ser uma pessoa que busca a Deus em primeiro lugar. O que se apresentar no meu dia, eu quero acordar o meu dia dizendo obrigado, Deus, por esse novo dia que se levanta e que eu posso acordar e servir ao Senhor nesse dia. Eu me treinei um tempo para acordar assim. Eu me treinei um tempo para dormir agradecendo a Deus. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor me tem dado. Quando eu acordo no meio da noite, me treinei para dizer, Senhor, obrigado que o Senhor é comigo, que a sua boa mão é sobre a minha vida. Esse processo de agradecer e reconhecer e buscar a Deus, isso precisa ser treinado. Como eu preciso treinar o meu músculo, se eu não treino o meu músculo, ele atrofia. Ele fica menor, eu fico mais fraco. Mas quando eu busco, eu fico cada vez mais afiado, cada vez mais entendido como se busca Deus. E eu quero te incentivar hoje a você tomar essa atitude e dizer diante de Deus, no seu coração, Deus, eu sou uma pessoa que te busca de todo o coração. Em tudo, quero ter a minha mente ligada no Senhor e fazer o que agrada ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe de músicos venha aqui já. Por gentileza, vamos orar um tempo. Se puder fechar os seus olhos para você se concentrar e colocar o seu coração diante de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos fez mover para vir nessa noite aqui a buscar a Deus. Obrigado pelo teu agir em nossos corações. Obrigado pelo teu despertar a cada manhã, para que a gente caminhe com o Senhor e te busque. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos tem separado como filhos. E Pai, como filhos amados, como filhos que o Senhor ama, nós nos achegamos ao Senhor nesse momento e dizemos, Pai, nós queremos te buscar. Nós queremos te buscar de todo o nosso coração. O Senhor é a nossa fonte de vida. E no Senhor nós queremos buscar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Pai Celeste, sonda o nosso coração e veja onde há em nós impedimentos. Onde há impedimentos que o inimigo colocou no nosso coração para nós não crermos na importância dessa busca. Senhor, onde há crenças no nosso coração do passado que nós buscamos e nos frustramos, eu oro a Deus que nessa hora a tua unção vá nesse momento da história e exploda esse bloqueio dentro de nós. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua unção que está sobre nós, pelo teu agir que está sobre nós. Espírito Santo, obrigado pelo teu mover em nossas vidas. Oh Espírito Santo, o Senhor diz lá em Provérbios que o Senhor se agrada de forma tão especial dos que te buscam, que fazem do Senhor a sua fonte, que não importa o horário, o Senhor diz ali, eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Quero agradecer ao Pai, que o Senhor tomou a atitude de vir ao nosso encontro, e de nos encontrar na nossa história onde nós estávamos, e nos trazer para perto do Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos separou com os teus filhos para que a gente usufrua a tua presença. E Pai, hoje de uma maneira nova, numa nova intensidade, nós queremos ser um povo que te busca em primeiro lugar.